Deus abençoe cada um, que Deus possa continuar nos proporcionando dias maravilhosos, amém? Estamos iniciando mais uma semana, estamos iniciando mais um dia, mais uma semana na presença de Deus e que Ele possa continuar nos moldando de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua palavra, amém? A semana passada nós estávamos falando, bom dia Sá, a paz, Deus abençoe, estávamos falando acerca das missões, dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Bom dia, Pai, a paz. Bom dia, Tia Jane. Bom dia, Tia Disse. Deus abençoe. Bom dia, Mãe. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Nós estávamos falando acerca das missões, acerca dos dons, acerca dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Amém? Acerca do que nós estamos fazendo nessa terra, quais foram os propósitos. Falamos que assim como Jesus Cristo foi enviado por Deus com propósitos específicos, Ele também nos enviou os discípulos e nos enviou através da sua palavra que é viva e se renova a cada dia. Ele nos enviou nos enviou com um propósito específico nessa terra. Amém? E enquanto falávamos acerca de ter intimidade com Deus, na sexta-feira falamos um pouquinho sobre o temor que temos que ter do Senhor. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca de uma passagem que muito conhecida. Eu tenho certeza que todos já ouviram falar, eu tenho certeza que todos já compartilharam em algum momento, ou então alguém já compartilhou com vocês em algum momento, que é a palavra que está em Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 33. Mateus 6, 33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? E eu vou compartilhar somente esse verso, porque apesar de ser uma palavra muito conhecida, apesar de ser uma palavra muito falada, apesar de ser uma palavra muito pregada, muitas vezes nós não conseguimos entender o real significado dessa palavra. Nós não conseguimos entender o que verdadeiramente nós precisamos fazer com essa palavra. Então a palavra nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino do Senhor e a sua justiça. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo que nós tivermos de necessidade nos serão acrescentados. Tudo que nós tivermos de expectativa nos serão acrescentados. Tudo que nós tivermos de sonho nos serão acrescentados. Muitas vezes, e essa palavra pode ser interpretada de duas formas diferentes, são essas duas formas que eu quero explanar um pouquinho nessa manhã. Muitas vezes as pessoas imaginam o seguinte: eu busco o reino de Deus e todo o resto vai acontecer. Vai acontecer, nós não podemos esquecer que nós precisamos também fazer por onde. É nossa obrigação também fazer por onde. É nossa obrigação também buscar, é nossa obrigação permitir que Deus nos abençoe. Sabe, porque dificilmente, se estivermos na inércia, se estivermos sem fazer nada, se estivermos sem nos movimentar atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, Deus vai conseguir fazer alguma coisa. Como é que Deus vai usar uma pessoa para me abençoar se eu não me relaciono com pessoas, se eu não tenho comunhão? Como é que Deus vai criar situações para me abençoar se eu nem ao menos encontro com pessoas, ou converso com pessoas, ou nesse momento de pandemia, troco mensagens com pessoas, me relaciono verdadeiramente com as pessoas? Como é que Deus
pode, Deus pode todas as coisas? Ele pode com certeza, mas se nós não mostrarmos para o Senhor que nós estamos andando em direção aos nossos objetivos, né? E principalmente entender que muitas vezes os nossos objetivos não são os objetivos de Deus para as nossas vidas, se nós não nos movermos nesse sentido, dificilmente Deus vai conseguir nos abençoar. Dificilmente as coisas vão acontecer. Então muitas pessoas acabam pegando essa palavra e levando para o lado do comodismo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então eu vou ficar aqui na minha casa orando o dia todo e Deus vai fazer um milagre. Não que não possa acontecer, tá? Eu quero deixar isso bem claro para os irmãos. Não que não possa acontecer. Deus abre portas aonde elas não existem, onde a gente nem mesmo... O que a palavra de Deus diz é que o que Deus vai fazer por aqueles que o amam é infinitamente mais do que pedimos e até mesmo do que pensamos. Então, os planos de Deus para as nossas vidas são muito maiores do que nós podemos imaginar. Mas nós não podemos nos pegar nessa palavra como comodismo. Nós não podemos nos acomodar com essa palavra. Nós precisamos ser merecedores. Um outro ponto e um outro olhar é o seguinte: é muito fácil falar, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas, mas será que nós estamos verdadeiramente acreditando nisso? Será que nós estamos verdadeiramente vivendo isso? Será mesmo que eu acredito que, buscando o reino de Deus, Deus em primeiro lugar e a sua justiça em primeiro lugar, colocando isso como prioridade na minha vida, Deus pode mover no sobrenatural e todas as outras coisas Ele pode me acrescentar? Nós estamos acreditando verdadeiramente nisso? Ou nós estamos simplesmente falando, nós estamos simplesmente anunciando uma palavra e quando chega na hora, nós queremos agir somente com a nossa própria força, com a nossa própria mão, com os nossos conhecidos, com o poder que nós temos. E aí nesse momento você deve estar falando: Léo, agora ficou confuso. É para mim me movimentar ou é para mim buscar o reino de Deus? O que é que a palavra está falando? O que é que eu tenho que fazer? Eu não estou entendendo muito bem. E o que eu quero te falar nesse momento, o que eu quero compartilhar com você nesse momento é o seguinte: tudo é questão de você balancear. Tudo é questão de você estar realmente entendendo quais são os propósitos de Deus. Tudo é questão de você simplesmente mergulhar e entender o propósito de Deus, os propósitos de Deus para as nossas vidas. Então, qual é o nosso propósito aqui? O nosso propósito, nesse momento, a nossa missão é ter intimidade com o Senhor. Então, eu preciso sim acreditar que Deus é soberano. E o meu dever, a minha missão para ter mais intimidade com Ele, uma das missões é o temor de Deus e buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, crendo que as demais coisas me serão acrescentadas, crendo que as demais coisas vão fazer, Deus vai fazer acontecer na minha vida. Então eu preciso ter isso muito bem temperado no meu dia a dia, muito bem balanceado no meu dia a dia. Eu preciso me movimentar, sim. Eu posso ficar inerte, eu posso ficar sem fazer nada? Não, eu não posso. Eu não posso porque nós já vimos nos livros de Provérbios que Deus não vai abençoar quem estiver na preguiça, quem estiver sem se mover, quem estiver sem fazer algo. Agora, a minha confiança não pode estar depositada nos meus atos. A minha confiança não pode estar depositada na minha capacidade. A minha confiança não pode estar depositada nos meus relacionamentos. A minha confiança não pode estar depositada no meu currículo. A minha confiança não pode estar depositada no teste que eu fiz. A minha confiança não pode estar depositada nas coisas desse mundo. Na pessoa a qual eu conheço, ou na pessoa a qual me indicou, ou na pessoa a qual está me tratando.
Eu preciso de todas essas coisas? Preciso sim. Para minha saúde eu preciso sim procurar um médico. Para minha vida profissional eu preciso sim ter relacionamentos. Para mim ser próspero eu preciso sim me mover em meio a organizar minhas finanças. Eu preciso de todas essas coisas. Mas a minha confiança não pode estar depositada nesses atos. A minha confiança tem que estar depositada no Senhor. Eu tenho que estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele não fala que é para mim buscar somente o reino de Deus e a sua justiça. O que a palavra de Deus diz é: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que você fizer em segundo, terceiro, quarto, quinto, vão acrescentar as demais coisas através da bênção e da glória de Deus sobre a sua vida. Através da sua confiança depositada no Senhor e dos teus atos em segundo, terceiro ou quarto lugar, porque o primeiro lugar é a confiança no Senhor, é o que vai fazer mover o sobrenatural na sua vida. Amém? Que nós possamos ter uma semana abençoada, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo o que você for fazer. Creia, aonde você colocar as plantas dos seus pés, você possuirá, como diz a palavra do Senhor. Aonde você tocar as suas mãos, serão abençoados. As pessoas que tiverem contato com você vão ter as suas vidas transformadas nessa semana. Creia nisso e Deus vai fazer o sobrenatural. Amém? E simplesmente confie que é através da busca pelo reino de Deus, em primeiro lugar, nós vamos alcançar sucesso em todas as nossas outras ações. Amém? Faça um excelente dia. Tamo junto. Até depois do fim.